Faça um cordão aí com um total de 29 correntinhas, tá? Eu fiz aqui com agulha 3,5, fio ordem 6, e o meu cordão está medindo aproximadamente 26 centímetros, 25. Agora, eu vou laçar meu fio e vou trabalhar nessas alcinhas que a gente tem aqui atrás dos pontos, tá? Vou contar 1, 2, na terceira, eu vou introduzir a minha agulha dessa forma e vou fazer 6 pontos altos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo na mesma alcinha. Vou deixar esse marcadorzinho aqui, ó, no primeiro ponto alto, porque essas correntinhas que eu fiz, eu não vou contar como ponto alto, tá? Então, vou colocar o marcador aqui no primeiro dos 6 pontos altos que a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra ficar bem visível aqui, já que eu tô trabalhando com uma cor um pouquinho escura, tá bom? A partir de agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada alcinha aqui de trás de base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazendo assim até a penúltima correntinha, colocando pontinhos altos assim, trabalhando na alcinha de trás da minha correntinha. Trabalhei, então, até o penúltimo pontinho de correntinha, ficando com um total de 35 pontos altos. Agora, na última correntinha aqui, eu vou trabalhar, pegando na alcinha de trás também, ó, 6 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo na mesma correntinha, igual a gente fez lá no início. Feitos 6 pontinhos altos, agora, eu vou colocar ponto sobre ponto aqui para cada um desses 35 pontos altos que eu tenho na lateral, pegando assim, ó, nas duas alcinhas. Então, já vou esconder esse fiozinho do arremate aqui, ó, vou puxar ele aqui, vou guiando ele aqui com esse dedo, pra que ele já vai ficando escondidinho, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro pontinho, ó. Segundo. Terceiro. Quarto. Vou trabalhando meus 35 pontos altos desse lado de cá também, ó. E já mantendo esse fio do arrematezinho, ó. Prendendo ele aqui por trás, ó. Já vai ficar pronto, tá bom? Vou fazer e já volto. 35 pontos altos feitos desse lado de cá também, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, pra fechar minha carreira, bem em cima desse ponto alto onde eu botei o marcador. A correntinha, não estou contando com ela. Então, vou tirar esse marcador aqui, tá? Vou pegar aqui o meu ponto alto. Vou pegar aqui eu tenho aquelas correntinhas, ó, vou pegar no topo das correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. Mas esse aqui, essa correntinha não vai contar. Eu vou começar a trabalhar a partir do primeiro ponto. Então, vou trazer pra trás essa alça, assim. Tá? Ó, busco o fio, resgato aqui, né? Coloco a agulha, venho no mesmo ponto alto, agora de frente pra trás, introduzindo a agulha, buscando o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, ó, tá? E agora, eu vou iniciar aqui a minha carreira. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente para a altura do primeiro ponto alto. E no mesmo pontinho, eu vou colocar mais um ponto alto.
Fiquei com 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou passar para o próximo e faço 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos e no próximo, 2 pontos altos. Então, naqueles 6 pontos altos, a gente fica com 12, porque eu coloquei um a mais para cada pontinho, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, certo? A partir daqui é parte reta, então, eu vou trabalhar 35 pontos altos, um para cada ponto de base. Feito aqui os 35 pontos altos na minha parte reta, cheguei aqui nos 6 pontos altos. Então, no primeiro dos 6, eu coloco 2 pontos. No segundo, 2 pontos. No terceiro, 2 pontos. No quarto, 2 pontos. No quinto, 2 pontos. E no sexto, 2 pontos. Então, fiquei com 12 pontos aqui na curvinha também. Ó. Agora, a partir daqui, eu repito novamente um ponto para cada ponto de base, ficando com um total de 35 pontos altos nesta lateral reta aqui também. Vou fazer meus pontinhos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, meus 35 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo bem em cima aqui, ó, dessa correntinha que eu fiz o ponto baixo, né, e a correntinha para fazer a vez do primeiro ponto alto aqui da minha carreira, ó. Certo? Então, fica dessa forma. Então, nesta carreira, a gente ficou com um total de 94 pontos altos, tá, gente? Então, agora, eu vou iniciar aqui com correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas que são simbólicas, tá? Essas correntinhas são simbólicas, eu não vou contar ela como ponto alto. Eu percebi que se eu não fizer elas, ela vai ficar com um buraquinho aqui, ó. Então, eu vou, a partir de agora, colocar elas, mas elas não vai contar como ponto alto, igual a gente fez na primeira carreira. Então, agora, eu laço meu fio e venho aqui no mesmo lugar, tá? E vou colocar o meu primeiro ponto. Vou colocar aqui um marcador, né? Só pra não gerar confusão aí pra vocês. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto da carreira. Agora, eu venho para o próximo ponto e coloco um ponto e mais um ponto. Coloquei um aumento. Faço uma correntinha, venho para o próximo ponto e coloco um ponto sozinho. No próximo, um ponto e um aumento. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um ponto, mais um ponto, mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto e um aumento. Uma correntinha de separação, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto e um aumento. Uma correntinha de separação, um ponto, e no próximo, um ponto e um aumento. Então, percebem que eu fiz grupinhos de 3 pontos altos, tá? Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. Agora, eu vou colocar uma correntinha e vou fazer, então, meus 35 pontos altos aqui da parte da reta. Então, tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Vou fazendo assim até chegar no ponto alto de número 35. 35 pontos altos feito, vamos colocar uma correntinha e vamos trabalhar, então, aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Colocando um ponto sozinho e no próximo ponto o aumento. Uma correntinha de separação, coloco um ponto sozinho, no próximo um aumento. Segue bem certinho o padrão de como a gente faz as partes ovais dos nossos tapetinhos ovais, tá? É igualzinho, ó. Uma correntinha de separação, no próximo, o aumento. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto sozinho e um aumento. Uma corrente de separação, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Uma corrente, no próximo, um ponto sozinho, e no próximo, um aumento. Uma corrente de separação. Então, olha só, aqui nessa parte a gente ficou com 6 bloquinhos também, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Coloquei uma correntinha de separação e agora eu vou trabalhar a minha segunda parte reta, onde eu também terei 35 pontos altos. Vou fazer os meus aqui, você faça os seus e já voltamos. Chegando aqui ao final da nossa carreira e a gente fica com 105 pontos na terceira carreira. Vou fechar aqui, vou tirar o marcadorzinho, baixíssimo, bem em cima do ponto alto, onde eu tirei o marcador, tá? Fechei com ponto baixíssimo, vou levantar 2 correntes que eu não conto como ponto e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto, que esse sim é o meu primeiro ponto da minha nova carreira, tá? Vou trabalhar ponto sobre ponto. E aqui no último, eu sempre vou deixar o aumento. Então, o meu bloquinho ficou com 1, 2, 3, 4 pontos. Faço uma correntinha, venho para o próximo. Coloco um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E aqui no último, eu coloco um aumento. 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiquei com 2 grupinhos aqui. Uma correntinha, venho no próximo e repito, um ponto. No próximo, mais um ponto. E no último, o aumento. Uma correntinha, um ponto alto, 2 pontos altos. E no último, eu coloco 2 pontinhos juntos. Então, vou ficar com 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, 1, 2, 3 e o aumento, 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, novamente, 1, 2, 3 e o aumento. Uma correntinha de separação. Então, vocês vão perceber que nos 6 bloquinhos a gente trabalhou o aumento. Então, temos 6 pontos de aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei uma correntinha de separação, parte reta, eu vou repetir 35 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer meus 35 pontos altos e já retorno. Fiz, então, os 35 pontos altos, uma correntinha de separação, e agora eu vou trabalhar os 6 bloquinhos desse lado de cá, igualzinho como eu trabalhei do lado de lá. Então, eu repito os 2 primeiros pontos, e no terceiro, eu coloco um aumento. Uma correntinha de separação, repito o primeiro, segundo, terceiro, e aí, aqui, eu coloco o aumento, ficando com 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, 1, 2, 3... E aqui, junto com o terceiro, eu coloco o 4º ponto alto, certo? Vou terminar os meus bloquinhos da curva.
Quando eu chegar aqui, eu vou colocar uma correntinha de separação, vou fazer meus 35 pontos altos e retorno com vocês. Chegando aqui ao final da quarta carreira, a gente fica com 118 pontos altos. Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Tirar o marcador para ficar mais fácil, tá, gente? Vamos fechar bem em cima do ponto alto com ponto baixíssimo. Levantar duas correntinhas e no mesmo ponto colocar o primeiro ponto aqui da nova carreira. A partir desta carreira, nós vamos trabalhar as partes ovais, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa parte, depois eu vou fazer essa, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, até aqui, o sexto bloquinho, vai retornar. Vem até aqui, volta, vai e volta, tá, gente? Será assim a nossa didática. Então, eu venho aqui, ó, e repito, para cada pontinho dos 6 motivos, eu coloco um ponto de base e sempre no último pontinho eu vou deixar o aumento, tá? Então, uma correntinha de separação, ó, eu repito, 1, 2, 3, 4, e junto com o ponto alto de número 4, eu coloco o ponto alto de número 5, que é o aumento, em todos os 6 bloquinhos, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já retorno. Então, cheguei aqui, ó, no sexto motivo, trabalhei com a mesma sequência que eu falei pra vocês aqui, tá? No início. Agora, nós vamos trabalhar voltando, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas pra altura do ponto alto e essas correntinhas não contam como ponto alto, tá? Vou virar meu trabalho, vou laçar meu fio e vou pegar dessa forma aqui, ó, tá? Ó, lacei meu fio, mas eu pego de trás pra frente, assim, não é de frente pra trás. O normal seria a gente pegar assim, né? Mas, então, eu vou laçar meu fio, vou pegar de trás pra frente, vou buscar a laçada, vou trazer o fiozinho pra cima, ó, vou tirar duas e duas. Laço meu fio e aqui eu tenho o aumento, então, já inicio a carreira fazendo o aumento. Perdão, soltou, ó, de trás pra frente, pego o fio e levo pra trás, ó, no mesmo buraquinho que eu fiz o ponto alto, porque a correntinha, ela é simbólica, ela não conta. Então, ó, ponto alto. Iniciei a minha carreira, tá? Trabalhando o ponto de trás pra frente e já fazendo o aumento no primeiro ponto. Laço meu fio, venho aqui, ó, no segundo ponto, ó, pegando nas duas alcinhas, tá, gente? Ó, só que de trás pra frente. Busco o fio, a laçada, ó, e faço meu ponto alto. Laço meu fio, venho para o próximo, ó, de trás pra frente, pegando as duas alcinhas, faço meu ponto alto normal, ó. Laço meu fio, de trás pra frente, ponto alto normal. Laço o fio, de trás pra frente, ponto alto normal. Então, nesta carreira, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos para cada motivo, tá bom? Vou fazer uma correntinha de separação, laço meu fio e vou começar já aqui no próximo motivo, fazendo o aumento, ó. Então, um ponto alto, no mesmo ponto, eu já coloco o meu ponto alto de aumento no mesmo lugarzinho, ó. Certo? Esse meu dedo aqui, eu sei que às vezes ele pode atrapalhar um pouquinho, tá, gente? Ainda mais porque a minha câmera, ela tá aqui em cima, ela não está na minha frente, tá bom? Mas eu só coloco ele aqui porque com esse de trás e esse da frente, eu apoio aqui, ó, a forma que eu seguro meu trabalho, tá bom? Espero que você consiga entender que é normal o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou até tentar deixar mais embaixo aqui, ó, esse meu dedo, pra não atrapalhar, ó. Mas é automático. Muitas vezes eu já puxo ele pra cima pra poder dar firmeza no meu trabalho, ó. Tá bom? Não é que eu queira esconder o que eu estou fazendo com esse dedo aqui, ó. É que, gente, é a forma que eu firmo pra mim conseguir trabalhar. Ó. Certo? Uma correntinha de separação. Por que que a gente tá fazendo assim? Pra ficar mais parecida, né, a carreira aqui, ó. Já que a gente está trabalhando ao contrário, ó. Eu repito ele.
E a correntinha eu ignoro, porque ela não vale como ponto alto, né? Agora, eu vou virar meu trabalho, então, vou fazer 2 correntinhas pra altura do ponto alto, que não vai contar como ponto também, tá, gente? Ó, olha como que fica aqui. E aqui eu vou trabalhar normal, então, aqui a correntinha eu ignoro. Então, eu venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. E é esse aqui o meu primeiro ponto alto. A correntinha eu não conto como ponto. Vou repetir, então, ponto sobre ponto. No último ponto, eu coloco o aumento. Uma correntinha, e nessa carreira, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Ó, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, e vou fazendo até o final assim. Vou fazer os meus e já volto pra mostrar pra vocês mais uma vez como que a gente vai trabalhar as carreiras que voltamos aqui, né? Pra que fique o mais parecido possível aqui os aumentos e a estética do ponto. Cheguei aqui no último motivo, vou colocar o meu último aumento, lembrando vocês que eu tenho a correntinha, mas ela é simbólica, eu não vou trabalhar sobre ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Agora, eu levanto 2 correntinhas, vou virar meu trabalho. Laço meu fio e já venho aqui onde eu levantei as correntinhas, ó, e vou trabalhar meu ponto alto normalmente, só que pegando assim, dessa forma, gente, ó. Eu dou a laçada, venho aqui, ó, de trás pra frente, introduzo a agulha, busco a laçadinha, levo pra trás. Essa voltinha aqui, pela forma que eu seguro, pra mim, ela escapa. Mas pra você, se você segura assim, normal, você vai ver que é bem de boa, ó. Então, ó, e também é só até pegar a prática, faz umas carreirinhas, aí você vai ver que daqui a um pouquinho você tá fera, ó. Então, já inicio a carreira que eu trabalho no avesso, já colocando o aumento, tá? A correntinha não conta, então, eu tenho 2 pontos aqui. Agora, eu vou para o terceiro, ó. Quarto. E nesta carreira, eu vou ficar com 8 pontos para cada motivo. Opa. Uma correntinha. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Uma correntinha de separação, vou iniciar o próximo bloquinho. E aqui, eu também coloco o aumento. Então, coloco um ponto alto normal e já inicio aqui colocando o aumento. Então, eu vou trabalhar a minha ida dessa forma, e quando chegar lá no final pra iniciarmos a volta, né, do outro lado, eu volto com vocês novamente. Então, trabalhei tudinho aqui, ó, deixei pra colocar o último pontinho aqui com vocês, tá? O último pontinho. É aqui, e a correntinha a gente ignora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre conferindo, tá? 2 correntinhas pra altura do ponto alto, não, 2 correntinhas pra, simbólico aqui, tá? Agora, eu venho no mesmo lugar e coloco um ponto alto. Esse realmente é o primeiro ponto da minha carreira, e não a correntinha. E agora, nós vamos ficar com 9 pontos altos para cada motivo. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. E aqui, junto com o ponto alto de número 8, eu coloco o ponto alto de número 9. Faço uma correntinha, venho no próximo motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no último ponto, eu coloco o ponto alto do aumento. E aqui na carreira anterior, eu esqueci o pontinho, tá vendo? Então, o que a gente faz quando a gente esquece o pontinho? A gente dá jeito de fazer umas gambiarrinhas aqui, né? Pessoal, olha a dica boa chegando aí. O legal é que não precise você pôr em prática essa dica, mas se por acaso acontecer de você chegar aqui, ó, na carreira acima e perceber que na carreira abaixo você esqueceu um ponto, como eu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tinha que ter 8 pontos, eu esqueci aqui de colocar o aumento, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Vai desmanchar tudo? Eu vou dar meu jeitinho aqui, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou laçar meu fio, ó. Vou vir lá naquele ponto de baixo, que ficou faltando o ponto. Vou buscar o fio trazer pra cima. Dou uma laceada nele e tiro a agulha dessa alça. Pra que ela não escape, eu vou firmar essa alça aqui, ó. Tá vendo? Eu vou firmar ela com esse meu polegar. Agora, eu vou introduzir a minha agulha no meio desse ponto alto aqui, ó. No meio, vou introduzir minha agulha lá pra trás, mas no meio desse ponto alto. Vou buscar o fio que vem do novelo e passar por dentro dele, ó. Certo? Agora, eu introduzo aqui, ó, a minha laçada que eu tava segurando aqui com o polegar na minha agulha, ó. E vou buscar o fio que vem do novelo aqui, ó, mas por baixo aqui, ó. Busco o fio e vou tirar 2 dessas laçadinhas que tá na minha agulha, essas 2 primeiras aqui. Tirei. Certo? Agora, eu tiro 2 e 2. Completei, fiz o ponto alto de baixo e o de cima. Olha aí, certo? Então, após fazer a gambiarra aqui, para recuperar o ponto de baixo que eu havia esquecido, eu vou colocar mais um pontinho no mesmo lugar, porque esse ponto aqui é o ponto do aumento, tá? Aqui na carreira de cima, eu preciso ficar com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na de baixo, com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Agora, eu coloco uma correntinha e venho para o próximo motivo e vou fazer tudo igualzinho que eu já tava fazendo. Ponto para cada ponto e o aumento no último pontinho. Chegando aqui no finalzinho, confere, tem os 9 pontinhos, 2 correntinhas para a altura do novo ponto alto, laço o fio, e agora é aquela carreira que a gente trabalha dessa forma. E a gente já inicia, então, trabalhando os aumentos. Então, um ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Próximo ponto, pegando de trás para frente, pegando nas 2 alcinhas do ponto, eu vou fazendo meus pontinhos altos. Então, eu vou fazer dessa forma, gente, até a gente ficar com um número legal de carreiras aqui pro tamanho da nossa alça. Então, meus amores, olha só, eu trabalhei contando a partir daqui, ó, tá? Sem contar essa parte aqui, ó. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, fazendo a mesma repetição que a gente já tinha passado a didática juntas, tá? Aí, a próxima carreira, eu fiz ela todinha, aqui onde tem os buraquinhos, eu coloquei 2 pontos altos, tá bom? Só isso que mudou. Então, eu fiquei com o total desde o início do meu trabalho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. A última carreira que eu fiz aqui, ó, crescendo o aumento no último ponto, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Pontinhos. Pra cada espacinho aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos. E aonde eu tinha o aumento na carreira anterior, eu respeitei também. Então, foi o aumento e foi 2 pontos altos aqui nos buraquinhos, tá bom? Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu fiz aqui, ó, as 2 correntinhas que simbolizam o ponto alto, tá? E aqui no mesmo buraquinho, eu coloco um ponto, 2, no próximo, né? No próximo, 3. Vou trabalhar aqui até que eu fique com 7 pontos altos.
Fiz, então, aqui 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Vou fazer uma correntinha, vou laçar meu fio e não vou pular nenhum ponto de base. A partir do próximo ponto mesmo, eu já começo fazendo uma nova sequência de pontos altos. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, não pulo nenhum ponto de base e já inicio uma nova sequência novamente. Eu fiz a conta aqui, gente, eu vou ter que sumir com 3 pontinhos, que vai ficar 3 pontos extras, então, eu já vou fazer uma diminuição aqui, pra não ficar tudo lá no final, tá? Então, esse bloquinho aqui, eu fiz 2 pontos altos, normais. No terceiro, eu não finalizei, ó, fiz ele só até a metade, vou laçar meu fio e vou para o próximo. Trago a laçada, tiro essas duas correntinhas, essas duas laçadinhas, fiquei com 3 laçadas na agulha, ó. Vou fechar tudo junto. Aqui eu fiz uma diminuição, ó, eu fechei 2 pontos, transformando aqui em cima em uma casinha apenas. Então, tem 1, 2, 3 pontos, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, não pulo nenhum de base. E aqui pelo meio eu vou fazer mais uma diminuição. Preciso sumir 3 pontos, então tem que fazer 3 diminuições, tá, gente? Então, aí você escolhe quais os bloquinhos que você quer fazer. E dependendo do tamanho, talvez você nem precise. 1, 2, 3, 4, aqui eu vou fazer mais uma. 5, 6 e 7. Então, eu vou deixar a última diminuição para fazer lá no último bloquinho. Vou fazer aqui os meus bloquinhos de 7 pontos altos, dando uma correntinha de espaço, sem pular nenhum ponto na base. Vocês vão fazendo de vocês e já voltamos. Cheguei no último bloquinho, então eu tenho que fazer mais uma diminuição, tá? Senão vai ficar um pontinho a mais aqui. Então, eu vou fazer aqui nesse segundo ponto, ó. Fiz a diminuição, fiquei com 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Esse aqui é a correntinha que a gente não tá contando ela. Então, a gente ficou com um total de 12 repetições de 7 pontos altos. Então, agora eu vou levantar 2 correntinhas para outro. Vou vir no mesmo lugar e vou colocar mais um ponto alto. Então, fiquei com 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto na base, venho no próximo e coloco um ponto. Uma corrente, vou pular esse espacinho aqui, ó, venho nesse ponto e coloco um ponto. Uma corrente, pulo esse ponto, venho no próximo e coloco um ponto. Fiquei com 3 buraquinhos, 3 quadradinhos, ó, um seguido do outro. 5 pontos altos e 1, 2, 3 buraquinhos. Agora, eu faço mais um ponto. Mais um ponto. Fiquei com 3 pontinhos altos um seguido do outro. Faço uma corrente, pulo um ponto, venho aqui no próximo, um ponto alto. Uma corrente, esse espaço eu pulo, venho no ponto e coloco um ponto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Fiquei com mais uma sequência, então, de 3 buraquinhos. E assim vai ser a nossa carreira, tá? 5 pontos altos é só no início e no final da carreira. Depois, a gente faz 3 buraquinhos e o que divide os 3 buraquinhos são uma sequência aqui, ó, de bloquinho, né? Um bloquinho de 3 pontos altos. Então, sempre que eu terminar o terceiro quadradinho, eu venho e faço 3 pontos altos, um seguido do outro. Terminei os 3 pontos altos, começo os quadradinhos. Então, pulo um ponto. Uma corrente, pulo esse espaço, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto. Formei 3 quadradinhos, então, agora é o lugar de 3 pontos altos. Vou fazer assim até o final da minha carreira, ó. Vai ficando dessa forma. Então, aqui no finalzinho, a gente vai terminar com 5 pontos altos, igual a gente iniciou, tá, gente? Então, agora eu faço 2 correntinhas, perdão, pra altura do ponto alto, ou, né, pra fazer essa parede aqui. No mesmo lugar, eu venho e coloco um ponto alto. E vou repetir 5 pontos altos. Essa carreira aqui, nós vamos só repetir, tá, gente? O que a gente fez na carreira anterior.
Então, aqui eu fiz 5 pontos altos, agora eu faço uma corrente, em cima do próximo ponto eu faço um ponto. Uma corrente, em cima do próximo ponto, um ponto. Uma corrente, em cima do próximo ponto, um ponto. Ó, repeti os 3 buraquinhos de novo. Agora eu faço 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Uma corrente e vou fazer os 3 buraquinhos de novo. Vou fazer assim até o final da minha carreira. Chegando no final da minha carreira, eu vou arrematar meu fio na cor marrom, ó. Então, chegando aqui no final, eu finalizei com os 5 pontos altos, tá, gente? Cortei meu fio. Então, agora eu vou trazer esse fio do arrematezinho aqui, ó. Pra esse lado de cá, dessa forma, ó. Vou passar aqui pra frente, pra trás, só uns pedacinhos aqui, ó. Porque daí a próxima carreira que eu for fazendo, ele já vai ficando arrematado, ó. Não precisa deixar um fio tão comprido, né, assim como o meu. Pode deixar um pouquinho mais curto. Eu vou cortar aqui, ó. Agora, você vai verificar, né, o lado que vai ficar pra frente. E vamos fazer, então, o ponto folha. Ou ponto folhagem, né? Ou pé de galinha. Eu vou usar aqui essa sobrinha que eu tenho. E eu vou iniciar exatamente aqui. No último pontinho, vou puxar o fiozinho aqui, ó. Vou pegar esse fio mais curto e vou fazer uma correntinha. Largo o fio curto, tá? Dou uma laceada na agulha, volto no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Então, iniciei aqui a carreira com um ponto baixo. Venho no próximo ponto, mais um ponto baixo. E já tô escondendo aqui o fio verde, ó. Tô mantendo ele aqui no meio, ó. Então, eu vou fazer pontos baixos por cima de pontos altos. Cheguei aqui no último ponto alto, ó. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou laçar meu fio e agora eu vou trabalhar nessas casinhas aqui, ó. A sequência vai ser essa. Eu vou trabalhar nesta primeiro, depois vou subir nessa, depois eu venho nessa aqui de cima, que é o topo, ó. Depois eu venho nessa e por último nessa, tá? Tudo sem tirar da agulha, ó. Mas é muito fácil. Eu vou laçar meu fio, já tinha laçado, perdão, ó. Vou laçar meu fio, vou vir na primeira casinha. Vou buscar o fio pra cima, vou alongar. Laço o fio de novo, volto na mesma casinha. Busco o fio e alongo. Então, eu busquei o fio 2 vezes dentro dessa casinha. Vou laçar meu fio, agora eu venho na casinha de cima e vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco a agulha dentro da casinha, busco o fio que vem do novelo, trago por dentro dela, ó. E aí, eu laceio, eu libero aqui, ó, e laceio pra que ela fique, essa laçada, fique na altura das primeiras, ó, tá? Laço o fio, vou na mesma casinha de novo, busco o fio aqui por dentro, ó, libera a tensão aqui, solto e puxo, tá? Pra ela ficar bem esticadinha. Vou laçar meu fio agora e vou trabalhar nessa aqui de cima, ó. Mesmo processo, venho dentro do buraquinho, busco o fio que vem do novelo, trago por ele e alongo, largo toda a tensão, ó, alongo, bem alongadinho. Novamente, mesmo lugar, sempre 2 vezes você repete o mesmo exercício dentro de cada buraquinho, ó. Leva lá, alonga, tá? É essa paciência aqui, ó, que vai fazer com que os seus pontinhos fiquem bem retinhos e bonitinhos. Se você não tiver essa paciência, eles vão ficar feios. Alongou. Aí, eu peguei errado aqui, ó. Peguei dentro de outra casinha junto, ó, não pode. Então, ó. Vamos de novo. Fiz a primeira puxada aqui no buraquinho mais longe. Novamente, ó. Vou buscar. E vou alongar. Laço meu fio, agora eu venho nesta. Busco, alongo. Laço, busco, dentro da casinha e alongo. Laço, e agora a última. A última casinha, ela sempre fica bem escondidinha aqui, ó. Mas ela é indispensável, tem que fazer nela também, ó. Então, busco o fio e alongo. Laço, busco o fio, dentro e alongo.
Então, agora eu estou com todas as casinhas na minha agulha, ó. E bem esticadinhas, tá vendo, ó? Então, agora eu tiro todas de uma vez só. Vai só dançando um pouquinho a agulha bem de leve aqui por dentro, ó. Sem pressão nenhuma. Opa! Sem pressão nenhuma que não solta, ó. Esse aqui era a laçada que tava assim na agulha, então... Tira dessa também e tira dessa aqui que tá na agulha também. Certo? Tirou tudo, agora você ajusta, ó. E faz uma correntinha. Aperta, ó. E aí, você faz mais uma correntinha. Agora, você vem trabalhar aqui nos pontinhos altos. Coloque 1, 2, 3 pontos baixos, certo? Agora, você vai fazer 2 correntinhas. Vamos de novo, fazer o mesmo processo aqui nessa outra casinha. Então, laça o fio, vem aqui na primeira casinha, traz o fio por dentro dela, alonga, laça, busca o fio por dentro da casinha e alonga. Fez 2 vezes. Agora, laça o fio, vai na casinha de cima, busca por dentro da casinha, alonga, laça, busca por dentro, alonga, ó. Laço o fio, agora vamos aqui, ó, na casinha bem do topo, na mais alta. Busca o fio, alonga, laça, busca o fio, alonga. Laço o fio, vamos vir nessa aqui, ó, da lateral. Busca, traz por dentro, alonga. Laço o fio, busca, traz por dentro, alonga. Laço o fio e agora a última casinha, ó, ela fica bem escondidinha ali, tá vendo, ó? Então, enfia a agulha ali dentro, busca o fio, alonga. Novamente, laça, enfia a agulha, busca o fio, traz por dentro e alonga. Agora, estamos com todas as casinhas preenchidas, né? Com 2 laçadas e vamos tirar todas de uma vez só, ó. Tirou tudo, ajusta, faz uma correntinha. Aperta, faz mais uma correntinha. E aí, agora, faz os pontos baixos aqui. Então, você vai fazer assim até a última folhinha. Sempre colocando 2 correntinhas pra entrar na folhinha e 2 pra sair. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Ó, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2 e 1, 2. Tiro tudo, ajusto, faço uma correntinha, aperto, mais uma correntinha. Venho aqui para os pontos baixos e prendo. 2 correntinhas e assim por diante. Eu vou fazer em todas as casinhas, ó, vai ficar essa folha bem linda, ó. Chegando aqui no finalzinho, é só a gente dar uma correntinha pra travar e cortar aqui um pedacinho que dê pra fazer o arremate, tá, gente? Aí, vamos pegar esse pedacinho que sobrou, com a própria agulha a gente pega aqui, ó, e esconde ele aqui pra dentro. Depois abre, né, desfia, faz os nozinhos. E corta o excesso. Dá uma puxadinha assim, ó. Faça nos 2 lados, né, gente? Obviamente.
Então, vamos posicionar aqui no lugar avesso, tá? Antes de costurar, verifique se está no lado avesso, tá, gente? Ó, a parte feia. Tem que costurar, então, com a parte feia virada pra fora pra dar certo, ó. Pra ficar bonito o acabamento, tá? Então, você vai puxar assim, mesma coisa, só que daí com a parte esquerda, né, pra fora, pra gente fazer essa costura. Então, eu vou colocar essa parte aqui pra cá, que eu acho que aqui tá mais retinha pra fora. Aqui assim. Certifique-se de pegar as 3 camadas, tá, gente? Tudo junto. E agora a gente vai fazendo aqui um zigue-zague, ó. Vai passando. Tudinho até chegar aqui. Mesma coisa do outro lado aqui, ó. Posiciona bem e costura. Não esqueça de costurar as laterais aqui também, tá? Você vai fazer uma costura aqui e a outra aqui, só do lado de fora. Então, vamos para as medidas 27, 28 centímetros praticamente, assim.
tá? Aqui na parte mais alta, 23 centímetros, na parte mais baixa, 20 centímetros. A alça aqui, gente, eu optei pra pôr essa, tá? Mas você pode pôr a que você gostar mais, ou talvez a de crochê mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, até o centro ela fica com 14 centímetros, então, diâmetro 28 centímetros. E ela ficou com uma profundidade bem boa, ó. E ela tem aqueles bolsos, né? Externos, ó. Essas alças são o designer, assim como a minha etiqueta também, tá, gente? Ó, aqui a lateral dela, ó. Vou testar aqui com esses livros, pra vocês verem o que cabe aqui dentro. Cabe os livros e muito mais.